therapy and everything, I was healed from the cancer. Então, o que acontece é que, né, durante os 5 anos de tratamento quimioterápico pelos quais eu passei, naquele momento eu estava sendo curado do câncer. Então, de fato, fui curado do câncer. From that point, I actually started lifting weights. E naquele momento, quando aquele processo acabou, eu comecei a fazer levantamento de peso. And the reason I did that was because my medical doctor told me it was important for, as I got older, to lift weights. Então eu comecei a fazer aquilo porque o médico tinha dito para mim, olha, conforme você vai ficando mais velho, é importante você fazer esse tipo de exercício, levantar peso. And so he also told me that I probably would live a long, long time and I needed to get in better shape. E o médico garantiu para mim, olha, provavelmente você vai ter uma sobrevida muito boa, muito longa. Então você precisa preparar o seu corpo para isso, tem que se preparar para viver longamente. I had never lifted weights before. E até aquele momento eu nunca tinha levantado peso na vida. I had always been a runner. Eu sempre fui de correr, sabe? So I kept running, but I now began to lift weights because the doctor recommended that. Mas conforme eu sempre fiz, eu continuei correndo. Mas por causa da recomendação médica, eu comecei, além de correr, levantar peso. And so now I can actually lift a lot more weights than I could in my 30s or 40s. Então é interessante pensar que hoje eu consigo levantar pesos maiores do que eu fazia com 30 ou 40 anos. So I have fun with the college students, but I lift weights with them. Então eu costumo brincar muito com os alunos lá, porque eu costumo malhar com eles, né? It's nice because I live on a college campus and I can do that with young people. E é muito bom para mim isso, porque como eu vivo no campus da universidade, né? Então eu posso ter esse tipo de relacionamento com os alunos. And sometimes I do competition with the students. E às vezes eu faço umas competições, sabe? Com eles. And so recently John was with me and we competed against the ROTC. Now that would be the young military students. Então, recentemente eu estava com o John lá na academia e a gente estava competindo com o pessoal da academia militar. And John and I both beat them on the weights. E a gente venceu os caras da academia militar, né? Nós dois, né? No levantamento de peso. By a whole lot, actually. E foi assim, foi de longe, assim, a gente venceu de verdade os caras. So it very much surprised them. Então, assim, óbvio que eles ficaram surpresos, né? Porque de fato a gente conseguia fazer melhor. On my 65th birthday, E quando eu fiz 65 anos, I challenged I was the president of the university, and I challenged the 6 vice presidents to a competition. Então, quando eu fiz 65 anos, eu ainda era presidente da universidade, né? Então eu tinha 6 vice-presidentes e eu os desafiei, né, para uma batalhazinha de pesos. And 3 of them were in their 30s and 3 were in their 40s. Então tinha 3 dos 6 tinham em torno dos 30 e poucos anos e os outros 3 tinham ali 40 e poucos anos. And we had 4 exercises. E a gente fez 4 tipos de atividade diferentes, né? 4 exercícios na academia. Biceps, Então a gente fez exercícios de bíceps, triceps, de tríceps, chest, bench press, que é o bench press, que é chama aqui de voador, né? and sit-ups. E as abdominais. Yeah. And I actually beat them in all 4. E é interessante que eu ganhei deles nas 4 modalidades. And so this is a surprise to me too. Então assim, né, me surpreende isso também. But God made that promise. Mas Deus de fato fez a promessa. And I really didn't realize that he had made that promise E eu não tinha entendido que ele tinha feito essa promessa no momento em que estava no hospital. until my 10th anniversary. E só quando eu completei 10 anos daquele momento difícil é que eu pude perceber que a promessa estava ali. When I was meditating on the scripture. E justamente quando eu estava meditando sobre a palavra. I knew he had restored me, Eu sabia que ele ia me restaurar. but all of a sudden I realized he had actually made me strong and firm and steadfast. E é importante que não só me restaurou, mas ele cumpriu toda a promessa. Ele me fez crescer, me fez ficar mais forte, me fez ter fortes alicerces. Now I know that sounds very egotistical. E eu sei que parece uma coisa meio egocêntrica, né? Essa história. I hesitated to share that. E por muitas vezes eu ficava assim, eu acho que eu não vou dividir essa história não, porque é meio egocêntrico, né? Estou mostrando que eu sou forte.
but it's an example of how meditating you realize that God does these things that He tells you He's going to do. Mas é interessante assim a história para mostrar como é diferente o ler e o meditar sobre a palavra, né? A promessa estava toda lá. I have a question. So, up until now, it's only me asking questions. I'm sorry, but you're inducing me to ask Well, questions. that's fine. Quando eu li padeci no corpo, ele relatou que até o padecimento, digamos, tinha uma vida X. Uhum. A partir do momento daquele padecimento que gera o físico, vai pelo emocional, um período de contrição seguido. A partir de tal, segundo eu entendi que ele falou, agora eu estou subentendendo. A partir daquele padecimento que ele enfrentou, tinha uma promessa que Deus iria aperfeiçoá-lo, iria confirmá-lo, iria fortalecê-lo, iria fortificá-lo. Mas eu não vi só na área física. A sensação que eu tenho, que eu não conhecia antes, é que físico foi o menos importante, embora seja, tem o seu destaque. Mas espiritualmente, a leitura da mente, o macro, parece que deu um pulo. Pergunte isso se eu estou enganado. So Parte que ele explicou, mas é exatamente o que eu vi. the text says that after suffered a while, the Lord made you, as the text said, perfect, established, strengthen, and settle you. And that's what the text says. The story on your physical improvement is amazing, and it is indeed a very strong testimony. Thank you. But what happened inside you spiritually? Because it seems to me, from where I didn't know you before, but it seems to me that your vision in your walk with the Lord was broadened a little bit. So can you tell us a little bit about it? Well, I came to recognize that He wants to speak to us every day. Então, uma coisa que ficou muito clara para mim naquele momento é que Deus quer falar com a gente todos os dias, But we have to be listening. mas é preciso que a gente escute. And when I first met my wife, I loved her very much. Então, assim, contando uma história aqui, né? No momento em que eu conheci a minha esposa, eu já amei profundamente. But that was 44 years ago, and I love her a lot more now than I did then. Então, assim, é importante, apesar de eu já amá-la quando a gente começou o relacionamento, há 44 anos atrás, eu digo que hoje eu a amo muito mais profundamente, muito mais intensamente do que a amava quando conheci. Because I've had longer to love her and to understand her. E eu a amo mais porque eu tive mais tempo para conhecê-la e entendê-la. And I can hear her and understand her better than I could 44 years ago. E certamente eu posso ouvi-la hoje, né, e entender o que ela quer dizer muito melhor do que eu fazia 44 anos atrás. And because we experienced together many heartaches, Mas é justamente porque nós passamos juntos por muita dor de cabeça. we had 2 miscarriages before we had our first 2 sons. Por exemplo, nós perdemos 2 bebês antes do nosso primeiro filho nascer. We have lost all 4 of our parents. Nós perdemos juntos os 4 pais, né, os meus 2 pais e os 2 pais dela. Our son nearly died in a car accident. Um dos nossos filhos quase morreu num acidente de carro. And many crises in my job. E muitas crises no meu trabalho, na minha carreira. And because we face these together, we understand each other and I can understand her better. E justamente porque nós passamos por isso tudo juntos, eu consigo entendê-la melhor, eu consigo ler os sinais que ela me dá e o pensamento dela melhor. And she understands me better. E da mesma forma ela me entende melhor. So, since I had the crisis in the hospital with leukemia and then
the years of chemotherapy, I experienced that with God. Então, é uma coisa muito análoga aconteceu quando eu tive a experiência do câncer no hospital. A partir daquele momento, a sensação é que eu consigo entender Deus melhor. Na minha caminhada com Deus ficou mais próxima. And I came to trust Him even more than I did when I was in my 20s and 30s and 40s. E o fato é que a partir daquele momento, daquela experiência, eu passei a confiar em Deus com muito mais intensidade do que eu fazia quando tinha 20 ou 30 anos. Now, I could have died, and Oh. I realized that. Eu sei que eu poderia ter morrido ali, But I so much felt His presence that I knew He was going to take care of me one way or the other. mas a sensação muito clara que eu tive naquele momento é que morresse ou não, Deus ia cuidar de mim, eu não tinha dúvida nenhuma. Does that answer your E isso question a little bit? ajudou um pouco a elucidar essa minha sensação? Very much. You got- Eu queria acrescentar nesse processo aí. Que ontem eu sou da área da saúde e ontem ele falou que ele parou de orar por cura e passou a orar por restauração. E isso para mim foi forte, porque a gente trabalha nesse processo de restauração. I'm into health sciences. She's a physiotherapist. And, I've been to a physical therapist a bunch of times. então eu falei que você é fisioterapeuta, não, eu fui no fisioterapeuta milhões de vezes. Very helpful. Então são realmente assim absolutamente fundamentais para o restabelecimento. Deixa eu me lembrar o que você falou. Cura, okay. So it called my attention that we're no longer seeking for cure, but for a reestablishment or a restoration. Thank you. And that called my attention because being someone involved in the health sciences, it called my attention very much. We hear cure a lot. A cura pode ser curado, mas tem sequela. A restauração é plena. Como eu falo sequela? Consequências. Because when you get cured, you may have consequences along Yes. all your life. The rest of your life. But so restoration is totally different. Então, a restauração é uma coisa completamente diferente disso, né? Yes. Healing, but when we pray for people when they go to the hospital, we usually pray for healing, don't we? E normalmente quando a gente está no hospital orando por pessoas, a gente pede por cura, né? É o natural para a gente. But we should really pray for restoration. Mas na verdade a nossa oração devia ser direcionada para a restauração. The word restoration is used a lot in the Bible, actually. E na verdade a palavra restauração ela tem muitos usos na Bíblia, né? Psalm 23 that we learned when we were children talks about restore my soul. Então o Salmo 23, por exemplo, que a gente aprende desde pequenininho, ele fala de restaurar a alma, né? A gente pede para que Deus restaure a nossa alma. Na minha tradução aqui diz reabilitar. Então, in my translation of the Bible, it says to rehabilitate. Então, Very good. Segue um padrão. Yeah, very good. Yeah, very good. That's good. perguntas? Any questions? Pergunta? I was going to tell you about something in regard to our students at Dallas Baptist University. Então, eu queria contar com você, para vocês aproveitar aqui um pouquinho sobre os alunos lá na DBU, né? When they come to us, most of our students come there because it's a Christian university. Então, muitos dos alunos que vão para lá, eles escolhem essa universidade justamente porque é uma universidade cristã. And I tell them that I want them to get to the promised land. Então, eu digo para eles que eu quero que eles cheguem à Terra Prometida. And most of them have gotten saved. Então, muitos deles já foram salvos ali, né? So they got out of Egypt, across the Red Sea, and got saved. During the time in... Yes. Okay. So in other words, they got saved by getting out of Egypt. Okay. Então, eu costumo dizer para eles, né? Eu quero que eles cheguem na Terra Prometida. Então, eles passam por ali, né? Quando eles entram na faculdade, eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho e chegam, de fato, à Terra Prometida. But they're
they're still just wandering in the wilderness. Mas ainda assim, né, a gente sabe que tem o sair do Egito e tem o chegar à Terra Prometida. Mas o caminhar pelo deserto faz parte do processo. So it's wonderful to get saved, Então, get out of Egypt, é maravilhoso ser salvo, né? É maravilhoso ser liberto do Egito. but so many people spend their entire lives wandering in the wilderness the way the children of Israel did. Mas muitas pessoas passam toda a sua vida, mesmo já salvas de Egito, passam sua vida transitando pelo deserto, toda a sua vida. Doesn't mean they're not Christians, Então, não significa que eles não são cristãos, but they never take the promises of God that He will help them if they move on into the promised land. mas eles nunca, apesar de serem cristãos, essas pessoas que ficam, né, transitando pelo deserto, elas nunca assumem as promessas que Deus tem de que vai cuidar deles e vai levá-los à Terra Prometida. So as leaders, we're called to help people, first of all, get saved, but then we've also got to get them not just saved, but get them out of the wandering in the wilderness. Então é importante nós como líderes, a gente tenha esse conceito muito firme na cabeça. É importante que as pessoas sejam salvas, obviamente, é o primeiro passo. Mas é importante para nós também termos na mente que a gente precisa ajudar as pessoas a saírem dessa transição, né? Esse momento de deserto o tempo todo. So I think the problem that we face in America is that we either try to get them saved and then we think everything's going to be okay. Que acho que é um problema que nós enfrentamos nos Estados Unidos, né? É uma sensação de que, ok, eu tenho que fazer a pessoa ser salva. Então, uma vez que ela está salva, ela vai ficar bem, está tudo tranquilo. But that's just the first step. Mas esse é o primeiro passo apenas. A salvação é o primeiro passo. We've got to somehow get them to the point of getting into the promised land. É importante que nós, enquanto líderes, nos concentremos também nos passos seguintes, né, que vão levá-los do ponto da salvação até a Terra Prometida. Where they take on the giants Então, de forma que eles consigam enfrentar os gigantes ali. and they know and they recognize that with God they can overcome the giants. E fazer essa travessia pelo deserto com eles, de forma que eles entendam que com Deus eles têm sim poder, têm condições de enfrentar os gigantes. Doesn't mean they're not going to get hurt. Doesn't mean they're not going to have difficulties. But with God, they can overcome. Mas é claro que vão ter batalhas grandes, os gigantes vão aparecer, os problemas vão surgir, mas com Deus eles vão conseguir superar tudo isso e chegar onde devem chegar. And part of getting into the promised land is being able to hear from God. E parte do que nós devemos aprender para passar pelo deserto é justamente o ouvir de Deus, né? Ouvir a Deus é um atributo importante. Obviously, Joshua heard from God. É claro que Josué, por exemplo, ouviu a voz de Deus. Imagine how difficult it would be to take your church or your institution and tell them to march around a city and expect walls to fall. Agora, pensa o que é, né? A gente pegar um grupo que nós lideramos e ser orientado assim, ó, você tem que caminhar pela cidade e pelo caminhar esperar que os muros caiam. É difícil isso. So he had to first of all hear, but then he also had to have faith. Então ele não só teve que ouvir a ordem de Deus, mas também teve que confiar. Ele teve um exercício de fé muito grande ali. Can you turn to Joshua 1? Você pode abrir em Josué 1? Pergunta na universidade lá, quais são as carreiras, os cursos da gente? Vários. Que a lista é grande, né? Bem grande. São todas cadeiras Some. exatas, né? Dr. Cook, Yes. he's asking about the chairs, like what DBU Offers. teach there. Can I explain a little bit? Oh, sure. Okay. Sure. And then we'll come back to Joshua later. Okay. Yeah. Lá eles têm a teologia. He asked, which courses do you have in DBU? So, gosh, it's a long list. So she took over it, so maybe it's good that she's here. Você pode ter a concentração empresarial, que eu fiz, mas se você escolher, você pode ter a ministerial.
tem teologia, tem primério, então são mais de 78 cursos de undergrad, de bacharelado, são 38 cursos de mestrado e 2 doutorados. Em quantos anos? Bacharelado são 4 anos, Em quantos anos na universidade? a universidade 66? DBU has Was it how many established in- years? It was 1898. 98, 1898. 1898. Então, 1889 foi fundada, né? 88. 88, então nós temos aí 2, 12, 18, 30, 130 anos. Mais de 100 anos. Okay, in Joshua 1, verse 6, Então vamos aí para Josué 1, o versículo 6. God told Joshua 3 times to be strong and courageous. É interessante que Deus disse para Josué durante 3 ocasiões: seja forte e corajoso. Can you read verse 6? O verso 6 diz o seguinte: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Okay, that's the first time. Então essa é a primeira vez, né, que ele diz ser forte e corajoso. Second time is verse 7. A segunda vez está no verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. And then he says the same thing that is said in Psalm 1 about meditating. If you can look at that. E aí no verso 8 ele diz justamente o que nós lemos ainda há pouco no Salmo 1, né? É sobre meditar a palavra. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. It's so fascinating that in Psalm 1 as well as Joshua 1, it keeps saying, meditate on the scriptures day and night. É incrível como, tanto no Salmo quanto agora no livro de Josué, a gente ouve a orientação, né? Medite na palavra dia e noite. Both times it gives you a promise of what will happen if you meditate. E das 2 vezes nós temos uma promessa listada do que vai acontecer se a gente de fato meditar na palavra. And then let's go on. It's like the guarantee, a warranty that what's going to happen if we proceed correctly. If you will meditate. Então, exatamente. And even so, we don't actually do it. No. Most of us don't. Most Então, of the time. a maioria das vezes a gente de fato não faz. But there is a promise there. If we will meditate on it day and night, then He will make us prosperous and successful. Porque é justamente a promessa está escrita aqui. Se nós meditarmos na palavra dia e noite, Ele nos vai fazer prosperar e ser bem-sucedidos. Está escrito, é uma promessa feita. But if you can read the next verse, verse 10? 9, have I not commanded you to be strong? Okay. Yeah. Então, no verso 9, por exemplo, ele coloca aqui, né, dando sequência. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. So he had to tell him 3 times to be strong and courageous. Então, por 3 vezes ele disse a Josué, seja forte e seja corajoso. So when I was in the hospital, someone sent me this passage. Então, quando eu estava no hospital, alguém me mandou esse versículo, né? And yes, I had read it before, but I had never meditated on it. Mas aí, de novo, eu já tinha lido esse versículo milhões de vezes, mas eu nunca havia meditado sobre ele. And I realized that he had to tell Joshua 3 times to be strong and courageous, E eu percebi que Deus teve que dizer para Josué ser forte e corajoso 3 vezes. not just once, but 3 times. Não só uma vez, mas 3 vezes ele disse. And I had to tell him over and over, please help me to be strong and courageous. E eu tive que dizer para Deus, né, de novo e de novo, por favor, me ajude a ser forte, me ajude a ser corajoso. And as I meditate, I keep finding these 3s. Então, conforme eu vou meditando na palavra, eu encontro 3 muitas vezes. The other night I mentioned about how King David had told his son David
to seek wisdom. Então, na outra noite a gente estava conversando, né, e conversamos sobre como o rei Davi falou para seu filho Salomão, né, que tinha que buscar sabedoria. He told him that 3 times, seek wisdom, seek wisdom, seek wisdom. E é interessante que mais uma vez a gente vê um 3, né? O rei Davi disse para o seu filho Salomão por 3 ocasiões: busque sabedoria, busque sabedoria, busque sabedoria. And so that's the kind of things that I've learned from meditating as opposed to just reading. Então essa é uma das influências mais fortes, né, que eu tive ao perceber que havia uma diferença entre ler a palavra e meditar sobre a palavra. Ele falou alguns momentos, quando ele orava, e pedia a Deus, um momento de impasse, ele pedia a Deus sabedoria. Nos momentos de paz, Impasse, dificuldade, estava no momento de ter uma solução. Ele mencionou ontem, ele mencionou sobre pedir a Deus sabedoria para agir. Como só uma comparação, uma situação muito atípica, difícil. Eu li o texto, Provérbios 2, 4, 6, 8, 9. Eu li o texto, eu orava o texto. Entendeu? Eu orava, literalmente, principalmente o 9, que é o banco de sabedoria. E aí eu pedia a sabedoria, eu pedia estratégia para que a sabedoria fluísse. Pegou? Ou seja, algumas coisas loucas aconteceram. you were sharing with us the other night about how we should seek for wisdom and ask God for wisdom. And sometimes in times of crisis, I would not only pray and ask for wisdom, but actually pray the text on Proverbs 2, 4, 6, and 9. And he said that after praying those verses, he would ask the Lord for a strategy to get to wisdom, and not only to give him wisdom. So asking for the strategy was a part of my prayer. And it worked. E funcionou? Você sentiu que... Yep, he did. All the promises of the Bible come true. Então é interessante, todas as promessas na palavra, elas se cumprem. I'm not on your level yet, I'm just in the first step. John just mentioned to me about a verse, John 10:27. Então, o John falou comigo agora sobre um texto que é em João 10, 27. Se vocês quiserem abrir aí. 10:27. 10:27. Não, quase. João 10, 27. May I read it? Diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. So, a sheep understands the voice of a shepherd. Então, a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Do any of you have dogs? Vocês têm cachorro em casa? Algum de vocês? You know, they can recognize your voice as opposed to like your husband's voice or your wife's voice or your child's voice. Vocês percebem que os cães em casa, eles reconhecem as vozes, né? Eles reconhecem quando é a voz da criança, quando é a voz do pai, da mãe, eles têm essa noção. And it's the same way with a sheep can hear the voice of a shepherd. Então, é o mesmo com a ovelha, né? A ovelha, ela consegue ouvir a voz e entender que aquela voz é do pastor dela. But it does take a while to recognize the voice. Mas para a ovelha reconhecer a voz do pastor, leva um tempo, né? Existe um tempo de relação entre o animal e o dono ali. So I tell the young people about Pepsi University, it may take a while, but eventually you're going to hear the voice over and over and over and recognize it. E eu costumo dizer para os nossos alunos lá na DBU, né? Pode ser que leve um tempo, mas você vai aprender a reconhecer a voz do seu pastor. Você vai, conforme o relacionamento vai fluindo, você vai ouvir uma vez, outra vez, e o seu coração vai aprender a discernir. I hear from him a lot more than I did when I was younger, and I think he was speaking, but I just didn't hear it. E é interessante que hoje, né, olhando para trás, eu percebo que eu até ouvia a voz de Deus quando era mais novo, mas
eu não entendia com tanta frequência, eu não reconhecia a voz de Deus naquele momento. Então hoje isso acontece de maneira muito mais fluida. And I also try to explain to the young people they should not feel guilty if they don't always hear from Him, because they have a new relationship and a younger relationship than I do. Então eu digo para os nossos alunos lá, olha, vocês não têm que se sentir culpados porque não ouvem a voz de Deus com essa frequência. Eu tenho anos de relacionamento, vocês estão começando a caminhar com Deus. Então, conforme o relacionamento de vocês vai se desenvolvendo, vocês também vão ouvir. I'm the one who should feel guilty if after 50 years of being a Christian, or actually almost 60 years of being a Christian, I don't hear from Him enough. Então, eu é que devia sentir culpa se depois de 50, quase 60 anos de caminhada com Deus, eu não ouvisse a voz dele. Aí eu precisava sentir culpa. Because after 44 years of marriage, I understand my wife a lot better and can hear her better than I did 44 years ago. Porque, de novo, aquela analogia, né? Eu ouço a voz da minha esposa de maneira muito mais clara depois de 44 anos de casamento. Né? O relacionamento com Deus é muito parecido. I'd like to give you an example of hearing from God in regard to this conference. Então, eu queria dar um exemplo para vocês sobre essa questão de ouvir a Deus no que tange a essa conferência aqui, por exemplo. So I asked God what I should speak on those 3 nights. Então, eu perguntei a Deus, Senhor, o que eu devo falar nas 3 noites da conferência? And because they gave me a lot of latitude. Então, porque, na verdade, o tema que eles me deram era um tema muito amplo, né? E não me fizeram focar em nada. Então, eu podia transitar por uma série de assuntos. And so once I decided what I was going to speak on, then I tried to decide which nights I was going to speak on that subject. Então, depois que recebi dele o que dizer, eu precisei receber dele quando dizer. Em que noite eu vou dizer o quê? And it was only about a week ago that I decided to change it and that last night speak on the topic that I spoke on. E interessante que foi bem recentemente, depois que as coisas estavam mais ou menos prontas, eu tive que mudar tudo. Né? Sobre o que nós falamos ontem à noite, por exemplo, eu acabei mudando, né? Meio que em cima da hora. And so last night I actually talked a good bit about being a friend of God. Então, ontem, por exemplo, nós falamos muito sobre a questão de ser amigos de Deus. Né? O tema foi em volta desse assunto específico. And my friend told me after the young men started singing that they were singing about being a friend of God. E o meu amigo contou para mim que aquelas pessoas que estavam lá ontem da Cristolândia, eles estavam cantando justamente sobre ser amigo de Deus. Naquele hino do Fernandinho tem, né, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Então eles cantam isso de maneira muito viva. I was shocked Então eu fiquei completamente chocado quando eu vi aquilo. because it was a confirmation for me that I was supposed to talk about that because they wanted to be friends of God. Porque é interessante, quando no meu planejamento eu tinha pensado em falar isso na noite seguinte. Então, em cima da hora, eu senti que eu tinha que inverter e falar sobre a amizade com Deus na noite de ontem, justamente no momento em que aqueles homens estariam cantando essa canção, dizendo que eles queriam ser amigos de Deus. But I must tell you that I questioned it before the service began. Mas eu preciso contar para vocês que logo antes do culto começar, eu ainda estava questionando Deus, perguntando, é isso mesmo que eu tenho que falar hoje? And I was sitting there praying before the service began and I said to God, E eu, logo antes do culto começar, eu estava sentado lá na frente e orei ao Senhor e perguntei a Ele o seguinte: what in the world do I do? Because I don't know if these young men all really know God well. o que eu tenho que fazer aqui? Eu perguntei para Deus, porque eu não sei se esses homens que estão aqui uniformizados, se eles já te conhecem ou não, eu não tenho nenhuma informação anterior deles. And maybe I should be preaching a sermon more about Jesus and salvation. E eu estava inseguro, pensando, poxa, eu acho que eu tenho que pregar sobre salvação, sobre Jesus, eu tenho que mudar isso aqui. I didn't know they were going to be there.
Então eu não sabia que eles estariam lá, né? Então aí a confusão fica instalada. And I just question myself about it. E eu realmente me questionei sobre isso. Será que eu não tenho que mudar o meu sermão? I didn't want to let God down, Eu não queria decepcionar Deus, obviamente, but I did think that He had told me to do this earlier. mas eu realmente eu senti que o que eu estava preparado para fazer é o que Ele me disse para fazer anteriormente. So it was so comforting for me when it was over for you to turn to me and say they're singing about Friend of God. E foi muito confortante para mim quando no final da mensagem nós sentamos e eles cantaram e o Diego disse para mim, eles estão cantando sobre ser amigos de Deus. Então, so you did listen to the Lord. Yes, but I did question. Eu ouvi, mas eu questionei. Eu questionei. Quantos anos de ministério? How many years of ministry you have? For me, Yeah. let's see, it's almost 26. So 42? 42 years. 42 anos. Todos ouviram aqui, mas um homem com mais de 40 anos de ministério, não sei quantos sermões ele pregou, a experiência que teve com Deus. E ontem, no momento, ele vem aqui e confessa agora para todo mundo tentar ouvir, não sei se escutaram, quem se It's amazing to me to listen to a man of great experience as you are. Over 40 years of ministry, you come before us and you admit that you felt insecure. That you felt insecure about the sermon, and it baffles me that you actually felt insecure and you are free enough to talk to us about it. Well, thank you. Oh, yes, I sat there thinking, what have I done? Because I thought, this is not going to help these young men. Porque, sinceramente, o que eu senti ali quando eu senti. A gente está numa transmissão online ali, o senhor me coloca numa posição difícil demais. He said, well, you know that us Baptist pastors, we don't often do that. And I said, well, we're being broadcast online. You're putting me in a very hard position right now. But a servant of God, he does. He is humble. That's why he's Então, that. you served with him, right? Ela disse para ele que, bom, e eu servi com ele ao Senhor. Não. Foram? Não, então fala você que é melhor. Não, é porque ele falou que um pastor batista não faz, mas um servo faz. So a Baptist pastor doesn't often do that, but a servant of the Lord, he does. There's a big difference. Eu coloquei aqui, fé é um exercício pré e pós-crise. Qual das ou quais maiores crises que enfrentamos? Resistir à voz de Deus. Nós temos resistências, né? Eu fui abençoado em nome de Jesus. Amém. Resistir. Então, diante da fala dele ali, primeiro eu estou absorvendo muito, né? Mas uma das coisas é justamente não resistir. You told us about how broad the subject was, and it was hard for you to pick exactly what to say about ministering in a crisis. And the first question that came up in my mind when I read the title of the conference was, what kind of crisis? Because there's a bunch of different crises we may face. And I know, and after hearing your testimony, I can say that we have a faith that we exercise before and during the crisis, and a different kind of faith that we exercise after the crisis is over. O finalzinho, eu não me lembro. O finalzinho agora que você falou, que a senhora falou. A nossa maior crise é. So maybe
biggest of crises we may face is resisting the voice of the Lord. Maybe this is one type of crisis that we all face, no matter, some people face a crisis in health, maybe others in their sexual life and drugs and whatever. But listening to the voice of the Lord is a crisis that we all have in common. Right. That's such a good point. Então, realmente é um ponto excelente que a senhora fez. Eu até complementei e disse que nós temos muitos tipos de crise que podem ser de diversas formas, mas uma crise comum que todo crente passa, ou ao menos todo crente que de fato quer ouvir a voz de Deus, ele passa pela crise do aceitar quando ouve ou não, né? De resistir a essa informação ou não, aceitar ou não, né? Essa voz, essa ordem, essa orientação. Então, até coloquei isso por uma questão pessoal, né? Que para mim foi muito difícil ouvir. E dentro desse contexto, liderando pessoas, que eu sou missionária, lidero trabalho, e observando justamente isso. De acordo com o contexto que você tiver, para fazer a obra do Senhor, nós encontramos mais resistência, seja cultural, seja de qualquer for, né? E aí, diante dessa resistência toda, para a aceitação do Evangelho, depois para a aceitação dessa transformação, eu mudei minha oração. No sentido assim, Deus fala qual é essa posição dos seus, né? Mas não é que Deus está deixando de falar. Deus está falando. As pessoas não estão ouvindo. Vê se você consegue resumir aí. Né? Quais são as exploração. E aí, o que acontece? Dentro do meu campo, que hoje nós estamos trabalhando, eu tenho visto que as pessoas têm ouvido a Deus depois de vamos dizer assim, inúmeras pessoas têm procurado ouvir a Deus depois que sabe que está com câncer. E aí agora sim, eu entrei em outra crise, porque elas estão sofrendo tanto, mas elas estão ouvindo a Deus. De alguma forma veio, parou para ouvir, porque até então não houve um tipo de crise. E eu, como missionário, um tipo de solução, porque a pessoa toma decisão por Jesus, mas não tem vida por Jesus. A maternidade passa a buscar o que devia buscar desde o início, não sei se eu consigo passar por você. Então, para mim, esse contexto aqui dessa conferência, apessoal e o avanço da obra lá, que a crise do livro está tudo garantido ali. I'm a missionary, and I first came to the conference not knowing exactly what I was going to learn or see. And as the days go by, I understand that I recognize one type of crisis that I face a lot in the field, which is we are willing to tell them about the Lord, but they're not willing to listen. And it's like we get saved, we listen to the voice of the Lord calling us to be saved, and we accept the offer, we are saved, but living with the Lord is another decision that we have to make, and that's another crisis. People will be saved, but they won't walk with the Lord. It's a different thing. So what I'm trying to understand here is how to help people to want to listen to the voice of the Lord so they can walk with the Lord. And often some crises come exactly to be like a turning point in their lives, in a way that they start walking with the Lord because of the crisis. So it's like sometimes the cancer might be actually a solution. Yes. In a way that the Lord lets that happen so that they would turn their ways and start walking to the Lord and listen to Him more carefully. Yeah, I think God allows a lot of things to happen. He doesn't necessarily cause it to happen, but He allows it to happen in order to help us grow. Então, eu entendo isso, que eu não penso que Deus cause os problemas, mas que Ele permite certos problemas para que nós possamos endireitar nossos caminhos em determinados pontos. Né? I had to, when I got cancer, like so many people, you question it.
Então, eu, não diferente de qualquer outra pessoa, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu comecei a questionar algumas coisas. Why me? Porque eu, But I realized that it says in the scripture, it rains on the just and the unjust. mas eu entendo que na palavra de Deus diz que a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. And I knew many wonderful Christian people who get cancer or have heart attacks. E eu conhecia muitos cristãos excelentes, né, pessoas justas, dignas, mas que viviam câncer, viviam, né, um ataque cardíaco, por exemplo. So then I started trying to figure out, did the Lord cause this to happen or did he just allow it to happen? Então a pergunta seguinte que eu fiz para Deus foi, poxa, ele permitiu que isso acontecesse ou ele fez com que isso acontecesse? Há uma diferença. And I never will know till I get to heaven. E eu não vou saber essa resposta até que eu chegue no céu e possa perguntar. But either way, I knew that I had to respond by having faith. Mas a certeza que eu tenho é que não importa se Deus fez ou permitiu que acontecesse, mas a minha resposta tinha que ser uma resposta de fé. Ele já deu esse livro, a associação Celebração e celebração e disciplina. Have you read a book by Richard Foster? In Portuguese, it translates Discipline. discipline. Yeah, I think it's Yeah. that one. Yeah. Yeah. Que ele, pelo nome, ele percebeu o título exato. capítulo 7 sobre cruz. In chapter 7, it's called Solitude. So it has Yeah. everything to do with that. So I think he very well could have caused me to get cancer, actually. Então eu, sinceramente, eu penso que ele pode ter causado o meu câncer. Eu não tenho problema com isso. And that's okay because he's God and I'm not. Então, de fato, assim, eu não tenho problema nisso porque ele sabe o que está fazendo, eu não tenho a menor ideia. Isso é escola de PhD. Acho que eu errei aqui. Ele é Deus, eu não. He's got it, he's got it. Então, o que ele disse é, de fato, assim, Deus é Deus, eu não. Então, se ele quis me dar câncer, é com ele mesmo. And maybe he wanted me to have it so that I could minister to some students who came to know the Lord because of that. E talvez ele tenha me feito ter câncer justamente para eu poder testemunhar sobre isso para algumas pessoas, alguns alunos, por exemplo, e esses alunos encontrarem a Jesus por conta dessa história. Não sei. We had many students who came to know the Lord because I was healed. Muitos dos alunos nossos lá, eles acabaram se encontrando com Jesus justamente por causa da minha cura. They had lots of prayer meetings for me, and I think it helped them with their faith. Porque durante o meu processo de cura, And so if God wanted to use me that way, that's just fine. que durante o meu processo de cura, assim, os alunos tinham encontros para orar pela saúde dele. Então, durante aqueles momentos de oração ali, durante o processo, muitos se encontraram com Cristo justamente por conta daquilo. Então, ele falou, se de fato esse era o propósito, eu não me importo de ter sido usado assim. Foi um exercício da fé constante. So it was an exercise of faith to the students. Também eu percebo ele falando, ele passa uma impressão de durante a doença, durante o câncer, o chão sai. As pessoas se descobrem na sua fragilidade. So the way you're talking about it, it makes me feel that what you felt when you first found out about cancer is that you lost your ground, right? You completely lost everything that made you who you were. Ali Deus tem que estar mais perto. So you gotta draw closer to God in those moments. Exatamente. É isso que eu entendi. So that's what I got from your experience. Can I say just one quick thing? Então, posso falar uma coisinha para vocês também? James, the brother Jesus writes in chapter 1, James 1, 2 through 6, and it's maybe something you want to turn to. When he speaks about the maturity of the faith and how trials produce the maturity of the faith. Então, é importante a gente ler, por exemplo, no livro de Tiago, a gente percebe no primeiro capítulo, do 2 ao 6, né, que Tiago fala com seus irmãos ali sobre a maturidade na fé e como os tempos difíceis fazem amadurecer a fé. And I think Dr. Cook's story, his ministry across this 11 years
Então, como os momentos de crise, né, como a gente lê em Tiago, eles amadurecem a fé, isso, por exemplo, nesses 11 anos em que o pastor, né, já enfrentou o câncer e tem vivido esse ministério usando isso também como uma arma no ministério, o ministério dele cresceu demais, né? Ele pôde produzir líderes mais preparados, justamente porque ele teve um exercício de fé muito forte. Então, quando ele vai obedecer lá Mateus 28, falando para o ID lá, esse ID dele ficou muito mais efetivo, depois que, de fato, ele passou por essa experiência difícil com Deus e a sua fé amadureceu, né? Ele, né, fui abençoado por isso. Hoje eu tenho condições melhores de ouvir a voz de Deus, justamente porque ele, enquanto meu líder, conseguiu propiciar esse tipo de ensinamento para mim, e isso vem da crise que ele passou do câncer e nesse momento difícil. O ministério cresceu, essa sensação que ele passa, mas ele incluiu. He feels like, well, your ministry did grow, but it's like you feel smaller around, all what was happening. It's like it helped you maybe humble yourself. Yeah, for sure. Yeah. It's kind of weird. Very Right? human. Yeah. Então, assim, eu me senti muito humano, de fato, muito humano. Isso ele pode suportar o tamanho do ministério. So maybe that's why you can lift the weight of the ministry, because you are you know that you are not as great as maybe you thought you were before. That is super weird. I was going to say, John was president of our Student Government Association last year, and so I asked him to come and be my assistant for a year or two. So I just wanted them to know who he Então eu queria, né, já que o John falou, né, eu queria apresentá-lo aqui. O John, no ano passado, foi o presidente da Associação de Alunos, né? Então seria É tipo um grêmio. um grêmio, né? Então ele foi o presidente dessa instituição ali dentro. E seria o CADES aqui, isso, é o centro acadêmico. Então, depois desse período, eu convidei para ser meu assistente, então por 1 ano ou 2, né? Por isso que ele está me acompanhando aqui. How we I doing? think we have 10 minutes. I have one more thing to share. Does anybody else have any questions? Vocês têm alguma outra pergunta? Porque a gente tem 10 minutos e eu tenho uma outra coisa. Você queria perguntar alguma coisa? Queria perguntar, mas acho que eu vou compartilhar. Uhum. Meditar. A palavra dele terça-feira sobre oração e me levou a meditar sobre oração. E eu entendo que a vida cristã, a oração, ela é algo fundamental na vida espiritual. Uma pessoa que frequenta a igreja, mas não tem vida espiritual, ela apenas mudou de religião, mas ela não tem relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é através da oração. E eu, como pastor, eu sempre tive preocupação como incentivar os membros da minha igreja a orarem mais. E ele falou muito sobre oração na terça-feira. E a oração ficou na minha meditação. E ali o Espírito Santo me falou algo que não foi o que ele falou, mas a palavra dele me deu conta-atenção a meditar sobre oração. E ali eu aprendi algo que eu vou aplicar na minha igreja, que é incentivar os membros a interceder. Eu descobri que, eu aprendi que a intercessão era algo fantástico, mas que eu não tinha entendido a essência. Mas na palavra que ele deu, algumas coisas que eu aplicei ali sobre amor, sobre intercessão e oração, isso me levou à conclusão. O que eu aprendi que eu quero compartilhar com os irmãos? Eu, como pastor, se eu quero que meus membros da minha igreja tenham uma vida espiritual mais dinâmica de oração, qual é a questão? Você fala assim, o pessoal da Coreia ora tantas horas seguidas, né? Fulano ora tantas horas. Aí você vai orar 5 minutos. E aí, alguém fala lá e você vai se necessário. Mas
quando eu não posso falar para os meus na igreja, olha, eu quero orar 1 hora por dia. Alguém dizer, mas eu não tenho assunto para conversar com Deus 1 hora. Veja isso, né? Porque na oração a gente pede, a gente confessa, a gente adora. E eu vi que a intercessão é um ponto-chave da oração. Tem que ter tudo, né? Petição, confissão, mas tem que ter também a intercessão. Então, porque Deus não está preocupado com quantidade, está preocupado com qualidade. Mas eu vi assim um poder muito grande na intercessão. Vou dizer por quê. Então, a minha sugestão é que as pessoas comecem a fazer oração por blocos. O que são os blocos? Por exemplo, eu posso orar hoje pela minha família, pelas mulheres todas, não só de casa, mas também primos, sobrinhos. Eu oro por cada um, intercedo por cada um. Amanhã eu posso acender por cada membro da minha igreja, ou só pelos homens, ou pelas mulheres, ou pelas crianças. Depois de amanhã eu posso orar pelos todos os meus colegas de trabalho. Quando digo todos, é todos que tiverem a minha mente. Né? Depois de amanhã eu posso pedir perdão por todos os pecados que eu lembrar que eu cometi, começando pelos mais graves. No outro dia eu posso orar com meus colegas de escola que já não estão mais comigo, mas que eu tive prazer de conhecer. Eu quero dizer que, à medida que eu me disponho a interceder por um bloco de pessoas, o que vai acontecer? Uma coisa que falou muito forte. A intercessão, ela produz amor. O crente que intercede, ele se torna uma pessoa mais amorosa. Porque você está pedindo a Deus para aquela pessoa. E eu aprendi na minha adolescência, no congresso adolescente, que quando você não gosta de uma pessoa, comece a orar por ela. Você vai passar a gostar daquela pessoa. Então, na terça-feira eu fiquei muito gratificado com essa meditação que eu fiz, e que o Espírito Santo foi falando sobre isso. Que a intercessão é a chave para ter uma igreja mais espiritual, ou uma igreja mais amorosa também. Porque a oração, a intercessão produz amor. Eu estou partilhando do Espírito Santo. Uma das coisas que ele falou comigo. Né? Bear with me for a while. I wanted to share with you, and he did with the others, about how your word about praying really caused an impact in my life. In a way that I didn't really know what to do to help my church understand how important it is to pray, and how to do that. Because some of the members would tell me, "Well, Pastor, I don't have enough things to say to the Lord to pray for an hour, for example," and that's okay. But he decided he's going to teach the church to pray in blocks. So today I'm praying for my family, my sons, my nephews, my relatives. Tomorrow it's a new block. It's the work block. So I'm going to work for people, pray for people at work, and everything that I know about them and all the struggles they're facing, boom, work. And then the next day, the church, or for my sins, for example. So every day they'll elect a block of a subject so they can pray to the Lord about it, and maybe on the 4th day they'll just worship the Lord through prayer. So one thing you told us last night, actually on Tuesday, that caused an impact in me was that once you start praying for someone, you start loving the person. It's an automatic thing. It's a consequence. So maybe my church is going to learn to love one another. The members are going to love each other more after they start praying for each other. So this is one thing that I wanted to share with you guys, because the Lord has spoken to me that way. So that makes me very happy. Então eu tô muito feliz, sim. Esse testemunho que o Senhor deu agora me alegrou o coração. It's so interesting. So I felt somewhat persecuted by some of the trustees when I first came to DBU. Então eu de certa forma eu me senti muito oprimido, né, pelos líderes ali da faculdade quando eu cheguei. Some of them tried to fire me right after I came. Porque alguns deles tentaram assim com muita veemência me despedir logo assim que eu cheguei. And the same ones tried to fire me about a year later. E alguns outros tentaram fazer de novo um ano depois, mas é assim. And I decided to pray for them. E esses caras que tentavam assim insistentemente me demitir, eu decidi orar por eles. And in praying for them,
I no longer hated them. I still didn't like them. Assim, conforme eu orava por eles, eu deixei de detestá-los, sabe? Não é que eu os amava, não passei a amar imediatamente, eu ainda tinha reservas, mas eu já não os detestava. But it did take away the hatred I had. Porque ele usa a palavra similar a ódio, né? Que ele sentia, e isso morreu, né? Isso se evaneceu e de fato passou a tolerá-los melhor. Yeah, so I didn't come to trust them, but in praying for them, somehow God softened my heart to where it was like I didn't hate them anymore, and I wasn't angry with them. Então a questão é que assim, eu não confiei nele. A palavra que ele deu na terça-feira me impactou, eu creio que impactou a maioria dos presentes aí. Porque nós sempre temos aquela visão de líder de novos horizontes. E ele pregou sobre voltar aos poços que foram soterrados. Então isso aí mexeu com todo mundo, né? Que a gente está precisando de coisas novas, muitas vezes Deus está querendo que a gente volte lá aonde já deu água, né? So I want to highlight another part of what you said on Tuesday. Is that whenever we need resources or we need to expand anything, we tend to try and open new horizons. You did the opposite. You went back to the well, to the ones that used to give you water. So that was interesting. In opposed to opening new fields, you decided to go back. We through? Yep. So can I lead a prayer? Então, acabou o nosso tempo. Podemos orar juntos, então? Our Father, Senhor Deus, for each one of these people, I want to say thank you. eu quero agradecer ao Senhor por cada das pessoas que estão aqui. Would you bless them, Father? Por favor, os abençoe, Pai. Would you keep your hand upon them? Os abençoe e mantenha a mão sobre eles, Would you enlarge their territory? para que o Senhor possa também aumentar o território deles Would you keep them from all evil? e que o Senhor os mantenha livre do pecado e do mal. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém. Só um comentário. Nessa Bíblia que eu tenho, é do século XXI, não sei se você conhece, mas 1 Coríntios 13 diz que o amor não guarda ódio, não há ódio. Mas nessa Bíblia diz que não guarda ressentimento mal. She's commenting on Não guarda rancor. O rancor, em vez de rancor, nessa versão, não guarda ressentimento mal. when it says that love doesn't keep hatred on 1 Corinthians 13, she has a new translation, one of those like 21st century translations, and it says, o que ele diz aí mesmo? Certo? O que fala, como é que é a Na diferença? parte que não guarda rancor, aqui diz não guarda ressentimento mal. So instead of hatred, it says it doesn't keep the bad feelings around. So it's a little simpler and yet very, very strong. That's great. Interessante. Ressentimento do mal, que coisa. E a palavra é. Resentment. Você podia Caramba. falar. Eu falei assim, como é que é ressentimento? Aí eu. Eu até eu fui no. Tem uma parada Maria que eu não falei, porque eu não sei se é. Acho que tá gravando ainda. Também.